Existem alguns estilos de vida que fazem com que as pessoas elas fiquem constantemente cansadas. Mas, antagonicamente, também existem alguns costumes que se as pessoas cultivarem, elas consequentemente elas vão conseguir ter mais energia e assim elas vão conseguir despertar o lado produtivo delas, ou seja, usar o tempo a favor delas. E é justamente sobre isso que eu vou falar com você aqui hoje. 3 hábitos simples, mas que farão total diferença para que você reduza o cansaço e assim consiga ter mais energia e desperte o seu lado produtivo. Então pega papel, pega uma caneta e uma garrafa de água, porque está começando mais um episódio inédito do podcast Lado Produtivo. Muito prazer, pessoal. Meu nome é Vitor Couto. Eu sou escritor, autor do livro Lado Produtivo. E aqui, no podcast Lado Produtivo, eu compartilho com você exercícios e regras para você poder despertar o seu lado produtivo. Lado produtivo é você usar o tempo a seu favor. E o tema de hoje é 3 hábitos simples para você ter mais energia e despertar o seu lado produtivo. Ou 3 costumes, 3 hábitos simples para você poder despertar sua energia e também usar o tempo a seu favor. Bom, antes de mais nada, o que seria um hábito? Bom, os hábitos eles tendem a ser costumes ou ter alguma outra definição, alguma outra nomenclatura. Mas os hábitos, eles tendem a ser atalhos de tomadas de decisão. Então vamos pensar como que o cérebro humano funciona. Se não existissem os hábitos, nós seres humanos a gente iria ter que tomar diversas decisões e isso gastaria muita energia. A gente iria ter que raciocinar sobre coisas simples e corriqueiras do dia a dia e isso nos gastaria tanto muita energia como também muito tempo. Como, por exemplo, escovar o dente. Escovar o dente para muitas pessoas é um hábito. Mas se escovar o dente não fosse... Então a pessoa não tem que raciocinar, não tem que ficar pensando como é que eu escovo o dente, por onde eu começo? Eu começo por cima, eu começo por baixo? Não, é automático e a pessoa simplesmente pega a escova, pega a pasta de dente, coloca e já começa a escovar do jeito que normalmente ela já faz todos os dias. A mesma situação é comer, é tomar banho, é dirigir, é andar ou ler um livro. Então nós temos vários hábitos no nosso dia a dia, que nós temos vários costumes no nosso dia a dia e basicamente é isso. E esses hábitos que nós temos, eles são os nossos costumes e eles facilitam as nossas tomadas de decisão. Se nós não tivéssemos os hábitos, a gente teria que pensar e raciocinar, pensar exatamente como fazer aquilo e a gente gastaria tempo, gastaria energia. Então os hábitos vêm para ajudar o cérebro para que ele economize, para que ele poupe energia. Além dos hábitos também, dependendo dos hábitos que a gente cultivar, eles podem nos ajudar na nossa jornada em prol do que nós estamos buscando. Ou não, depende do hábito que as pessoas estão cultivando. E então, hábito tem essas definições. Mas aí vem a pergunta, no caso de hábitos em relação à energia, por que eu preciso cultivar bons hábitos em relação à minha energia? Bom, existem vários hábitos que as pessoas podem cultivar em relação à saúde dela, em relação à performance dela, em relação a elas terem mais energia. Mas às vezes as pessoas cultivam maus hábitos que podem estar prejudicando a energia dela,
fazendo com que ela fique cansada, fazendo com que ela fique exausta. Hábitos alimentares, né? E tudo isso é voltado para o estilo de vida dessa pessoa. E o estilo de vida, ele é um conjunto de vários hábitos que a pessoa tem ao longo dos anos. E é por isso que às vezes se torna difícil de mudar, porque inclusive a pessoa ela quer mudar em 7 dias algo que levou 7 anos para ela construir. Ou seja, 7 anos que ela tem o mesmo hábito. E aí ela quer mudar esse hábito em apenas 7 dias. O que pode ser muito difícil, muito desafiador. E é claro que existem por aí propostas, né, no mercado de pessoas vendendo cursos e mentorias e projetos que prometem que a pessoa vai ter uma mudança em 7 dias. E 7 dias é apenas o começo da jornada. 7 dias é apenas o começo da jornada. Mas para a pessoa poder mudar, e aí a gente já entra em uma outra pergunta que é quanto tempo pode levar para que uma pessoa crie o hábito, né? Bons hábitos em relação à energia ou a diversos aspectos. E em relação a hábitos, não existe exatamente uma definição de tempo, porque isso varia. Isso varia de pessoa para pessoa, isso varia de contexto para contexto. Uma pessoa nunca correu na vida, a outra já correu durante um tempo, mas ela parou. Sabe? É diferente. É diferente o contexto, é diferente a pessoa. Tem pessoas que às vezes têm mais dificuldade com o hábito que ela quer construir ou com a habilidade que ela quer desenvolver. Então é muito importante a pessoa refletir em relação a isso, que os hábitos eles podem levar tempo e que o mais importante é você fazer o que tem que ser feito e procurar fazer isso todos os dias, né? Quando a gente fala de hábito é algo que você faz todos os dias, constantemente. E cultivar bons hábitos é importante para você despertar o seu lado produtivo, despertar para você ter energia. E eu vou compartilhar com você agora, então, os 3 hábitos que são simples para você poder ter mais energia e assim conseguir despertar o seu lado produtivo. Lembrando que energia é você estar mais bem disposto. Existe a energia orgânica e existe a energia mental. A energia orgânica é você estar mais bem disposto fisicamente para você poder estar mais bem disposto fisicamente para você poder, no caso da energia física e energia mental. A energia orgânica é você estar mais bem disposto fisicamente para você poder estar realizando as tarefas, as atividades, os projetos. E até para você também aproveitar os seus momentos de folga, é importante você ter energia. E também existe a energia mental, que é mais voltada para a sua motivação, sua força de vontade para realizar as tarefas, as atividades e os projetos. A energia, ela é um pilar para você que quer despertar o seu lado produtivo. Ou seja, você que quer usar o tempo a seu favor, você precisa construir o pilar da energia. E para você poder construir esse pilar, é importante você cultivar os hábitos. E justamente isso que eu vou compartilhar aqui com você aqui hoje. Então, quando eu falei para você pegar um papel e uma caneta, então pega o papel, pega a caneta, porque... E como eu disse, são hábitos simples. Hábitos simples. Talvez você já faça algum deles, talvez você esteja pensando em fazer algum deles, talvez você já tenha ouvido alguém falando que seria bom você cultivar esses hábitos, e aqui eu vou reforçar cada um deles. Então vamos lá. Quais são os 3 hábitos simples para você ter energia e despertar o seu lado produtivo? O primeiro hábito é o hábito de
beber água. E, pessoal, beber água tende a ser um hábito bem simples, né? E a verdade é que a gente precisa beber água, né? Se a gente não beber água, consequentemente, a gente vai ficar completamente desidratado e a gente vai tender a ficar doente e por aí vai. E ficar doente é contraprodutivo, certo? Então, beber água, de uma maneira geral, ele faz bem para a saúde de maneira geral. Agora, falando sobre o cérebro de maneira mais específica, grande parte do nosso cérebro ele é composto por água. Então, uma grande parte, né, do cérebro. Eu não sei especificar qual que é a porcentagem, mas é uma grande porcentagem do nosso cérebro precisa de água. E é bem provável que o motivo pelo qual algumas pessoas estão cansadas durante o dia, é claro que não é só esse o motivo, pode ser, como eu disse, um estilo de vida, mas se você mudar esse pequeno hábito de começar a beber água, consequentemente, pode sim te ajudar para você ter mais energia. Por quê? Porque se a pessoa não bebe água, isso pode dificultar realmente o foco, pode dificultar a concentração, a pessoa pode ir começando a ficar desidratada durante o dia. Isso prejudica o bem-estar, isso prejudica a qualidade de vida dessa pessoa, prejudica ela na hora de executar a tarefa, né, a habilidade, a competência dela em relação àquela tarefa. Isso para também não falar de questões né, cognitivas, falar de questões mais profundas, né, do cérebro, para que ele processe melhor as informações, ele precisa de água. E o seu corpo e o seu organismo também precisa de água. Para que ele funcione bem. Então, beber água é o nosso primeiro hábito. Gente, é um hábito bem simples, né? E aí algumas pessoas podem até perguntar, mas quantos copos de água eu preciso beber? Olha, eu não sei especificamente quantos copos de água você precisa beber. Porque muitas pessoas dizem que a pessoa tem que beber 8 copos de água. Só que existem aí uma fórmula, né, uma forma da pessoa compreender quanto que ela precisa beber de água. Isso tem a ver com o peso dela, certo? Isso tem a ver com o peso dessa pessoa. Depois você faz essa pesquisa aí. Quantos copos de água eu preciso beber por dia? E aí você procura por algum site, né, institucional que vai conseguir te guiar e te trazer essa informação de quantos copos de água você precisa beber. E aí você procura consumir a quantidade de água, porque essa questão de quantos copos de água a pessoa precisa beber, isso varia, né, de pessoa para pessoa, porque as pessoas têm idades diferentes, têm pesos diferentes, e então isso tende a variar. Então, imagina uma criança de 7 anos beber 8 copos de água por dia, então isso tende a variar. Como é que eu crio esse hábito, Vitor? Bom, algumas sugestões para você quando você acordar pela manhã, beba um copo de água. Se você quiser até beber a água com limão, você pode, né? O limão é uma fruta aí que traz diversos benefícios. Fiz um episódio falando sobre a alimentação que te ajuda a despertar o lado produtivo. Depois você procura esse episódio aí, né, nas plataformas aí, mais especificamente o YouTube, canal Vitor Couto, que você vai conseguir achar. Então, quando você acordar, sugiro você beber um copo de água para você. Por quê? Porque você passa cerca de 7, 8 ou até mesmo 9 horas sem beber água. Talvez a última vez que você bebeu água seja minutos antes de dormir. E aí você passou 7 a 9 horas dormindo. É importante você hidratar o seu corpo, você hidratar o seu organismo, certo? O seu organismo. E não é que o seu corpo está desidratado
quando eu falo sobre desidratação, não é que você acorda de manhã com o corpo desidratado que está precisando de soro. Não, está precisando de água. Realmente beber água. A gente, né, nosso corpo trabalhou de certo modo a noite inteira, né? Para te recuperar, né? O objetivo do sono é te recuperar. Então você passou 7 a 8 horas por noite com o seu organismo trabalhando para te recuperar. E o que você precisa pela manhã é de água. Ainda mais se a pessoa ela acorda durante a noite para ir no banheiro acorda umas 2 vezes para ir no banheiro, ela precisa sim, quando ela acorda, beber água para poder hidratar o corpo dela, o organismo dela. Antes mesmo de beber o café, antes mesmo de... Né, muitas pessoas reforçam a ideia, né, afirmam, eu não sou nada sem o meu café na manhã. E às vezes elas tomam café antes de beber água. Então beba água depois de uns 20 a 30 minutos. No caso específico do café, eu recomendo 1 hora depois de você acordar, você beber de fato o seu café da manhã. Tá ok? E aí depois você bebe o seu café da manhã e aí você consome os alimentos que você vai consumir para o seu café da manhã. Então, a água, gente, ela é de fundamental importância para você que quer ter mais energia. E eu disse que os hábitos seriam extremamente simples. E tá aí um hábito simples. E aí, o que você pode fazer no seu dia a dia, né, da sua rotina aí de trabalho? Você pode pegar, comprar uma garrafinha e encher essa garrafinha de água. E durante o seu dia a dia, você ir bebendo água ali né, você pode colocar próximo da sua mesa no escritório, ou se você está estudando, né, próximo da mesa onde você está realizando seus estudos. Então, mantenha uma garrafinha de água ali no ambiente e de vez em quando você vai bebendo. Essa é uma forma extremamente simples para você poder estar realmente se hidratando e tendo mais energia. Isso vai te ajudar para que você, sim, tenha mais energia, consiga processar mais as informações que estão ali, consiga ter mais agilidade também na tarefa, porque o oposto vai te prejudicar e você vai estar cansado e desidratado. Bom, nosso segundo hábito agora. Então vamos lá. O segundo hábito simples para você poder ter mais energia e, consequentemente, despertar o seu lado produtivo é você ter horários. Como assim, Vitor, ter horários? Como eu disse, nosso cérebro, ele gosta muito de hábitos, ele gosta muito de rotina. Peraí, pessoal, só um minuto que eu vou pegar um papel aqui. Eu recomendo que vocês peguem também. E o segundo, então vamos voltando aqui, galera. Obrigado aí por vocês terem aguardado. Então, nosso segundo hábito para você ter mais energia, o hábito simples, é você ter horários. Eu mencionei para vocês que o nosso cérebro, ele procura por hábitos, ele procura por padrões, porque isso facilita com que o cérebro ele economize tempo e economize energia em relação ao processamento de informações. E ajuda também na nossa execução, certo? Durante o dia a dia, principalmente com situações pequenas e corriqueiras do dia a dia. E baseado nisso, é importante você definir horários para as atividades, para os projetos, mas mais especificamente no nosso caso aqui também para sono, para alimentação, para para hábitos relacionados especificamente a você ter mais energia, a sua saúde, a sua qualidade de vida, ao seu bem-estar e ao seu autocuidado, certo? Então, por exemplo, criar bons hábitos, né? Por exemplo, criar rotinas, porque o nosso cérebro ele procura por rotinas. Então, se cada dia você vive algo diferente no seu dia a dia,
Um dia você acorda às 8 da manhã, outro dia você acorda às 9, no outro dia você acorda às 6, no outro dia você acorda às 10, o seu organismo fica todo desregulado. Se um dia você almoça às 8, no outro você almoça às 10, no outro você almoça ao meio-dia, fica tudo desregulado. É a mesma coisa o horário que você vai se deitar. Então, é importante você ter rotina para que você consiga ter mais energia. Muitas pessoas estão sempre cansadas porque a rotina delas é sempre desregulada. Ou seja, elas acordam em horário, elas dormem em outro horário. Então, elas vivem rotinas, né? Elas têm horários muito distintos de um dia para o outro. E essa mudança de padrões de forma constante é um dos motivos pelo qual elas estão cansadas. Isso não é o único motivo, mas é um dos motivos pelo qual elas estão cansadas. Então, para resolver esse tipo de situação, é recomendado que você defina horários. Por exemplo, 7 horas da manhã, café da manhã. É o horário que eu vou tomar meu café da manhã. 6 horas da manhã. 6 horas da manhã é o horário que eu vou acordar. Gente, tudo isso é só um exemplo, tá? 6 horas da manhã é o horário que eu vou acordar. E eu vou acordar todos os dias, incluindo sábado e domingo. 7 horas é o horário que eu vou tomar o meu café da manhã. Meio-dia. Meio-dia é o horário em que eu vou almoçar. 9 horas da manhã. 9 horas da manhã é o horário que eu vou comer uma fruta. Vou comer uma fruta, vou comer uma maçã, ou eu vou comer um abacate, ou eu vou comer um mamão. Depois, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde é o horário que eu vou tomar o meu lanche da tarde. 8 horas da noite é o horário que eu vou jantar. 10 horas é o horário em que eu vou dormir. Então, ter esses horários, ter essas rotinas é muito importante. E se você não usa uma agenda, inclusive, né, essa é uma recomendação bônus aí para você, se você não usa uma agenda para você organizar as suas tarefas, os seus compromissos, os seus projetos, eu recomendo que você utilize uma agenda, porque isso também é, de certo modo, um hábito simples que vai te ajudar para você ter mais energia, economizar sua energia e fazer você usar o tempo a seu favor, sem sombra de dúvida. Então, se cada dia você vive algo diferente, procura mudar, procura construir essas rotinas no seu dia a dia, tá certo? E se você me disser assim, mas Vitor, eu tenho um trabalho que é uma rotina muito, mas muito caótica mesmo, procura fazer o máximo que você pode para poder cultivar bons hábitos, para poder cultivar uma rotina, para poder cultivar horários para se alimentar, horários para poder acordar, horários para poder dormir, horário para poder praticar atividade física, dentro da sua agenda, do que é possível, horários para realizar as tarefas específicas. Isso é de fundamental importância. Bom, então essa é o nosso terceiro hábito. Desculpa, esse é o nosso segundo hábito, né? O primeiro hábito foi beber água. O segundo hábito é você ter horários para realizar, né, as suas atividades, as suas tarefas, ou mais especificamente, cultivar bons hábitos. E o nosso terceiro hábito para você poder ter mais energia, terceiro hábito simples para você ter mais energia e despertar o seu lado produtivo, é o hábito de fazer pausas. Procura cultivar esse hábito, gente. Como assim, Vitor, fazer pausas? Muitas pessoas, elas querem trabalhar e pronto. Então, eu chego no meu trabalho 8 horas da manhã, aí eu quero trabalhar 100% focado ali e só vou parar na hora do almoço. E isso, gente, tende a ser muito prejudicial. E não é só com o trabalho, não. É na hora de estudar, é na hora de você realizar um projeto em casa. Procura fazer pausas. E dizem que o nosso cérebro só consegue se concentrar no máximo até 1 hora e 15 minutos. Então, durante esses momentos, né, é importante você fazer intervalos. Intervalos de pelo menos 10 minutos, 15 minutos, para você poder realmente conseguir relaxar um pouco e se desconectar da tarefa. Inclusive, essas pausas
podem ser revigorantes. E aí você pode pegar, inclusive, as sugestões que eu trouxe anteriormente dos hábitos anteriores. Como, por exemplo, você pode beber água nesses intervalos. Ou seja, você vai aproveitar o intervalo para você poder hidratar o seu corpo, certo? Porque aí você vai voltar para a atividade com mais energia, com mais foco, com mais vontade para realizar, mais motivado. Se você a mesma coisa em relação a você definir horários. Então você pode definir horários que você vai fazer pausa. Então, por exemplo, se eu chego no meu trabalho às 8 horas, eu quero trabalhar das 8 até 8h15 focado na tarefa. Aí quando for, não, das 8 até 9h15, né? 1h15 minutos. Aí, quando for 9h15, você programa um alarme para ele tocar. Aí você pode fazer uma pausa de 15 minutos, certo? Uma pausa de 15 minutos, 15 minutos de pausa. Aí quando for 9h30, você volta. Aí depois, de novo, você trabalha mais 1h15 minutos. Depois você faz uma outra pausa de 15 minutos. Você vai fazendo pausas. Porque isso é importante para você poder revigorar, né? No caso, renovar a sua energia. E quando você volta para a tarefa, depois desse momento de pausa, você volta com uma maior motivação, certo? Você volta com maior vontade para poder realizar, para poder fazer acontecer. E uma pessoa que não faz pausas, ela consequentemente chega um momento na realização da tarefa ou do projeto que ela pode começar a procrastinar. A atenção dela pode começar a desviar, ela pode começar a se distrair, ela pode começar a querer buscar outra coisa, né, outra atividade para querer fazer. Então, as pausas tendem a ser fundamentais para isso. E eu utilizei como exemplo você beber água, né, você beber água durante as pausas, mas você pode realizar outras atividades durante a pausa. Você pode fazer uma leve caminhada, você pode conversar com as pessoas que estão no seu ambiente, você pode tomar um café, você pode consumir determinados alimentos, consumir uma fruta ou algum outro alimento, algum tipo de proteína, e você pode conciliar justamente as pausas com os dois hábitos anteriores. Né? Você pode implementar isso. Então, quando você for né, seguir a sua agenda aqui no caso, organiza a sua agenda utilizando realmente de fato horários específicos e leve em consideração as pausas, tá? E as pausas, elas vão te ajudar a fazer você ter mais energia. E pessoal, pode parecer intuitivo, até, né? Porque às vezes a pessoa pode pensar assim, olha, nossa, eu vou fazer pausas, eu quero estudar, né? A gente tem que trabalhar mesmo. E sim, eu falo com você tem que trabalhar, você tem que focar na tarefa, você tem que focar no projeto, você tem que focar naquilo que você tem para fazer, mas você também tem que cuidar de você. Eu gosto muito daquela história que é contada no livro do Stephen Covey, que é o livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E no 7º hábito ele fala sobre afiar o instrumento, né? E a história é a seguinte, tinha um homem que ele pegava o machado dele e estava tentando cortar a árvore. Ele pegava o machado de novo e estava tentando cortar a árvore. E não estava sendo muito eficiente o trabalho dele. E aí chega uma pessoa para esse cara que estava tentando cortar a árvore e fala com ele o seguinte, olha, que tal você fazer uma pausa? E aí você bebe uma água, você descansa um pouco, você se alimenta e depois você afia o seu machado que provavelmente vai ser mais eficiente o seu trabalho. E aí ele faz isso. Ele faz isso e quando ele volta, ele tende a ter um desempenho melhor. E às vezes o que está faltando para as pessoas no dia a dia é de fato afiar o instrumento de trabalho dela, mas também
ela ter esse momento de autocuidado, esse momento dela com ela mesma para se cuidar, para beber uma água, para se alimentar, para descansar um pouco, porque isso faz parte do processo. Pessoal, esses são os 3 hábitos simples para você ter mais energia. Desejo ter cumprido a expectativa de vocês em relação ao tema proposto e eu vejo vocês no próximo episódio. Um grande abraço.